reprovados, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou do sexo masculino, com 27 anos. Eu sou branco, tenho cabelos pretos e aqui eu tô com uma estatura mediana, né, pessoal? Baixinho. Estou trazendo uma calça jeans azul e uma camisa preta. E o ambiente em que eu me encontro é um estúdio de televisão, no qual usaria uma tela interativa para a gente fazer nossas anotações. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as substâncias e misturas. Então, para a gente entender o que são as substâncias e misturas, a gente precisa entender primeiro o que é uma substância. A substância, pessoal, ela vem a partir da matéria, tá bom? Então, a gente vai considerar aqui que matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Essa matéria ela pode ser uma substância pura, né? Que a gente vai subdividir em substâncias simples, como você está vendo aí o oxigênio que a gente respira, é formado por dois elementos de oxigênio que são iguais, substância simples. Agora, se eu tenho a água, como vocês estão vendo na tela, eu tenho formação de elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Essa minha substância é composta. Beleza, pessoal? Então, olha só. Quando eu tenho mais de uma substância junto, se eu juntar duas substâncias ou mais, a gente vai formar o que a gente chama de mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea deriva lá do grego, que significa igual, tá? Então, quando eu olho uma mistura homogênea, eu vejo ela toda igual, eu não consigo diferenciar quem está ali dentro. Já uma mistura heterogênea, ela vem do grego, que significa diferente. Então, eu olho para a mistura, eu vou ver coisa diferente, eu vou ver que ela não é toda igual, então eu sei que ela é uma mistura heterogênea. Mas não é só isso, tá bom? Uma mistura homogênea, pessoal, eu preciso ter uma dispersão completa dessas moléculas no solvente para a gente não conseguir ver, beleza? Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho, por exemplo, o sal de cozinha que vocês conhecem muito bem e vou aqui dissolver ele na água. Com o tempo, quando a gente mexer essa solução, nós vamos perceber que todo o sal vai se dissolver na água e quando eu olhar eu vou ver uma aparência única, eu não vou conseguir distinguir onde está o sal e onde está a água. Eu vou olhar e eu vou ver uma mistura homogênea. Ela é toda igual. Agora, olha só, pessoal, se eu tenho uma outra situação, por exemplo, se você pegar um copo de água e um copo de óleo e misturar, você vai notar que o óleo vai ficar em cima, a água embaixo. Eu estou fazendo uma mistura heterogênea, porque eu olho para ela e eu vejo diferença. Então, se eu tenho diferença, eu tenho uma mistura heterogêneo. Nesse caso, sempre vai ficar embaixo quem é mais denso e sempre vai ficar em cima quem é menos denso, tá bom? Então, olha só, pessoal, a gente vai chamar aqui a Manu, que quer fazer uma pergunta e a gente vai tirar a dúvida dela. Oi, Manu, qual é a sua dúvida? Professor, e quanto a um sistema contendo apenas uma substância pura, mas em mais de uma fase, por exemplo, um copo de água com gelo? Muito bem, Manu. Muito boa a sua pergunta. A gente viu que uma mistura, pessoal, é a junção de duas substâncias ou mais. Ela vai ser homogênea ou ela vai ser heterogênea. Agora a Manu colocou uma questão muito importante. Eu tenho apenas água, uma no estado sólido e uma no estado gasoso. Pessoal, a substância é a mesma, tá bom? Então eu não tenho uma mistura, mas eu tenho um sistema heterogêneo. Esse meu sistema vai ser heterogêneo porque essa água se encontra em duas fases diferentes. Conseguiu compreender, Manu? Então olha só, pessoal, nossa primeira questão na nossa querida UEA diz o seguinte: considere as seguintes misturas e substâncias. Ele dá ali 3 sistemas diferentes. O primeiro com água e pó de giz, o segundo com água e óleo de cozinha e o terceiro com água e álcool etílico. O que a questão quer de você aqui? Que você saiba identificar se é uma mistura homogênea ou heterogênea para cada um desses sistemas. Então, você já sabe, pessoal, se eu ver que o sistema está todo igual, homogênea. Se ele está diferente, heterogênea. Mas vamos acompanhar aqui no VT para a gente
verificar isso de perto. Olha só, água e pó de giz. Quando você dissolve o giz ali, se você raspar ou colocar o pedaço inteiro, você vai ver que ele não vai se misturar com a água, né? Ele é um sal pouco solúvel. Então, o que que isso vai acarretar? Vou formar uma mistura heterogênea com duas fases. Água e óleo de cozinha, a mesma coisa. Você está vendo aí na nossa tela, ó. O óleo fica em cima, a água embaixo. Então, eles não se misturam. Eu vou ter uma mistura heterogênea. E por último, água e álcool etílico. Pessoal, essa mistura aí está muito presente no nosso dia a dia. O álcool comercial, o álcool lá da Covid que a gente usava para limpar a mão, é uma mistura com água, é uma solução. Então, quando a gente já pega aqui, ó, que uma mistura homogênea, ela também é chamada de solução. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai voltar aqui para as nossas alternativas. Então, olha só, a gente viu que pó de giz não se mistura com a água, então eu vou formar uma mistura heterogênea. Óleo e água também não se misturam. Menos denso que o óleo fica em cima, mais denso que a água fica embaixo. Olhei, professor, vejo diferença aqui, ó. Heterogênea, beleza? E por último, a gente viu que o álcool e a água, eles têm semelhança química entre si, então facilmente o álcool vai ali se camuflar na água, né? Se misturar com a água, formando uma mistura que eu não consigo distinguir onde está o álcool e onde está a água. Então, essa mistura é uma mistura homogênea. Então, você já matou a questão, pessoal. A nossa resposta, então, é a letra D, beleza? Heterogênea, pó e giz. Heterogênea, óleo e água. E homogênea, álcool e água. Etanol e água, beleza? Então, olha só, pessoal, vem comigo aqui para a nossa segunda questão, que ela está um pouco mais complexa, porque ela vai falar do ponto de fusão e do ponto de ebulição das substâncias, quando elas estão puras e quando elas estão em uma mistura, beleza? Então, vamos lá, ó. Analise o gráfico que representa a curva de aquecimento de uma determinada mistura. Então, o que que esse gráfico está me dizendo, né? Ele está ali pegando uma mistura, ou seja, um sistema em que eu tenho mais de uma substância e ele está aquecendo essa mistura, né? O que que a gente espera, pessoal? Se essa mistura está no estado sólido, quando eu aqueço, forneço calor, ela vai tender a ir para o líquido. Se ela está no estado líquido, eu aqueço, eu vou dar calor, ela vai se transformar no estado gasoso. Mas a gente viu o quê? Que uma substância pura ela tem propriedades bem definidas, ponto de fusão e ebulição. Quando eu junto duas substâncias diferentes, cada um com suas propriedades bem definidas, a gente vai pegar esses pontos de fusão e ebulição e ele vai ficar confuso, porque agora eu não tenho uma substância só. Então, uma vai começar a receber calor e se agitar de um jeito, a outra vai começar a receber calor e se agitar do outro. Então, isso vai dar comportamentos diferentes. Eu já não vou ter mais pontos de fusão e ebulição bem definidos. Então, olha só o que a questão quer, pessoal. A curva de aquecimento representada refere-se a uma mistura. Ele quer saber se essa mistura é homogênea, heterogênea, azeotrópica, eutética e assim sucessivamente. E os números, a espacinho é para a gente colocar os números, representam as faixas de temperatura em que coexistem dois estados físicos. Então, ele quer saber ali onde que coexiste sólido e líquido ou líquido e gasoso. Será que podem coexistir? A gente vai verificar. Então, olha só, as lacunas elas podem ser preenchidas respectivamente por letra A, eutética, 2 e 4, letra B, azeotrópica, 3 e 5, letra C, homogênea, 2 e 4, letra D, homogênea 3 e 5, ou letra E, azeotrópica 1 e 4. Então, olha só, pessoal, a gente vai ver aqui que uma mistura eutética, azeotrópica e homogênea, elas vão ter diferença no gráfico da curva de aquecimento. Uma substância pura, ela vai ter propriedades físicas bem definidas, como o ponto de ebulição, que é aquele ponto em que o líquido vira gás, e o ponto de fusão, que é aquele ponto onde o sólido vira um líquido. Eles vão ser constantes, eles vão ser bem definidos, afinal de contas, eu só tenho uma substância. Então, todo mundo ali vai aquecer igual, todo mundo vai receber a mesma quantidade de energia, beleza? Agora, quando eu tenho uma mistura, eu estou falando que eu tenho mais de uma substância, duas ou mais. Então, o que vai acontecer aí? Cada substância tem a sua propriedade bem definida, mas agora eu misturei elas. Então, as moléculas que estão ali dentro formando essas substâncias, elas vão se aquecer
de forma diferente. Olha aqui para esse quadro, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, uma substância pura, tá bom? A gente vai ver que essa substância pura, aqui, ó, eu vou ter um ponto em que essa temperatura ela se mantém constante. Esse ponto em que ela se mantém constante, a gente vai chamar de ponto de fusão. Então, é onde a água, aqui no nosso exemplo, ela sai do estado sólido e ela vai passar para o estado líquido. Só que toda essa área aqui, pessoal, vai continuar coexistindo as duas fases, tá bom? Então, enquanto eu tenho ali essa rampinha constante, vai existir tanto sólido quanto líquido. Vou aquecer ainda mais essa minha substância. Virei líquido, estou andando em cima dessa reta. Vai chegar em 100 graus Celsius, pessoal, que é o ponto de ebulição da água, eu vou continuar ali, então, que essa temperatura vai se manter constante um tempo, até que toda essa substância pura seja aquecida e vire, então, nesse exato ponto, uma matéria no estado gasoso, tá bom? Agora, isso não vai acontecer com uma mistura. Numa mistura, pessoal, a gente vai ter um gráfico parecido com esse aqui, olha só. Aqui, como a gente viu, temos uma substância sólida. Aqueci essa substância sólida, eu vou chegar aqui no ponto de fusão dela. Só que a gente vai lembrar, pessoal, que agora a gente tem uma mistura homogênea. Então, eu tenho duas substâncias ou mais que cada uma aquece de forma diferente. Esse ponto que a gente chama de ponto de fusão, ele vai variar, tá bom? E aqui vai coexistir a fase sólida mais a fase líquida, beleza? Agora, continuando aquecendo, a gente vai transformar toda essa mistura em um líquido. Então, aqui o 3 a gente tem um líquido, beleza? Chegou na parte do 4, o que vai acontecer? Parte desse líquido, que é uma mistura homogênea, vai se aquecer, e aí eles vão começar a virar gás, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? No 4, coexiste fase líquida mais gasosa. Cheguei no ponto de ebulição, vai existir apenas gás, beleza? Então, a gente viu que para uma mistura homogênea, nós temos duas rampinhas no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Elas não são constantes, elas variam. Professor, agora o que é uma mistura eutética? Pessoal, mistura eutética, ponto de ebulição constante. Agora, pessoal, numa mistura eutética, o que vai acontecer? Numa mistura eutética, a gente percebe que aqui o ponto de fusão, ou seja, onde essa substância vai deixar de ser sólido e virar a ser líquido, ela se mantém constante, mas já o ponto de ebulição, ele varia, diferente de uma mistura azeotrópica. Numa mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é constante, mas o ponto de fusão varia. Agora você já sabe, pessoal, o comportamento do gráfico de uma mistura homogênea, de uma mistura azeotrópica e de uma mistura eutética. Vamos responder a nossa questão. A gente viu, então, que aqui eu tenho variação tanto do ponto de fusão quanto do ponto de ebulição. Portanto, se trata de uma mistura homogênea, beleza? E aí, ainda mais, pessoal, ele pergunta onde coexistem tanto sólido e líquido e gás? Lá na região 2 e 4, beleza? Então, a nossa resposta vai ser a letra C. Tranquilo, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente analisou os tipos de mistura para identificar o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Além disso, a gente também viu como se comporta uma curva de aquecimento quando eu estou aquecendo uma substância pura ou quando eu estou aquecendo uma mistura. A mistura pode ser azeotrópica ou eutética. A gente viu isso na aula e a UEA vai te dar aí pelo menos 2 questões de brinde para você marcar, lembrar da aula do professor e acertar. Então, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais e muito obrigado.